Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui estou para trazer mais uma palavra vinda do alto, a qual Deus colocaste no meu coração. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, do verso 11 em diante, nos diz que e aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que os levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, né? Uma viúva, ou seja, ela era viúva, ela já estava com problema de ser viúva, ela já estava triste, chateada, amargurada, com certeza, né? A Bíblia não diz, mas eu estou falando. Então, imagina, né, quando a gente perde um ente querido na nossa vida, como que fica a nossa alma, como fica o nosso espírito. E ali essa viúva já tinha perdido o esposo. Imagine perder também o filho. E quando ela ia saindo pela porta da cidade, né, para levar o seu filho para ser enterrado, ela encontra com aquela presença ilustre, com aquele homem o Deus Todo-Poderoso que estava entrando na cidade. E quando Deus está entrando na cidade, Jesus entrando na cidade, encontra com aquela multidão e diz àquela multidão, né? Olha e diz para aquela mulher que chorava: Não chores. Imagina eu e você, como nós perdemos um ente querido e alguém chega para nós: Não chore. Não chore. Como que a gente não vai chorar? Como que a gente não vai chorar porque perdemos um ente querido? Nós sabemos o quanto nós amamos, nós sabemos que não iríamos ver mais, mas naquele exato momento Jesus disse para a mulher: Não chores. E chegando se tocou no defunto, tocou ali no esquife, e aquele jovem levantou-se. E a Bíblia nos diz que ele sentou, e o defunto assentou-se e começou a falar. Imagina, irmãos, imagina. Que milagre maravilhoso a qual Jesus fez naquele dia. Imagine aquela mãe, a felicidade de uma mãe receber de volta o seu único filho, a qual tinha perdido, a qual achava que não iria ver mais. Mas Jesus chegou na hora, Jesus chegou na hora. Assim como ele fez com Lázaro, né? Lázaro já estava enterrado, ele foi lá e ressuscitou. Mas esse menino aqui não chegou nem até o cemitério, porque antes Jesus ele ia saindo pela cidade, a mãe ia levando o corpo, né? Saindo pela cidade, Jesus ia entrando na cidade. E aí Jesus disse: Não chores. E quando disse não chores, ele, movido de íntima compaixão com aquela mulher, tocou-se no esquife e disse: Levanta-te. Disse ao jovem: A ti te digo, levanta-te. E o jovem sentou-se, assentou e começou a conversar. Que Deus glorioso é esse, né? Ainda tem gente que não acredita no poder desse Deus grande nosso. Não acredita nesse Deus grande, nesse Deus que é poderoso, que pode fazer infinitas coisas na nossa vida. Esse Deus é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou o mar, ele criou tudo.
Ao mar ele disse, aquieta, e a água parou. Ele disse para o mar se abrir, para o mar vermelho se abrir, o mar vermelho se abriu e o povo passou a seco. Esse é o Deus a qual nós servimos. Imagine, para um pouquinho para imaginar. Pare um pouquinho só para imaginar nesse Deus grandão, nesse Deus tremendo, nesse Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida, nesse Deus que pode fazer infinitas coisas na nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que para Deus não tem limite, para Deus não tem situação que possa dizer para Ele, aqui Jesus não vai resolver isso aqui. Porque nós sabemos que Deus resolve tudo. Jesus faz tudo por nós. Tudo é possível para Deus, tudo. Nada é impossível para Ele. Né? Nós vemos lá em Lucas 1:37, nada é impossível. Então nós sabemos que para Deus nada é impossível, que está escrito lá em Lucas 1:37. E nós sabemos que Deus faz grandes coisas por nós. Para ver um filho seu feliz, ele levanta até do caixão. Para ver um filho seu, ele levanta do túmulo. Oh, glória! Jesus é tremendo, irmão. Como Deus trabalha na minha e na sua vida. E às vezes a gente anda por esse mundo afora e não sabemos nem mesmo agradecer pelo dia a qual o Senhor nos deu. Não paramos nem para agradecer. Senhor, muito obrigada por eu abrir os meus olhos, por eu estar de pé. Né? Às vezes a gente que está na igreja, assim, dirigindo o culto, dá oportunidade para certas pessoas e as pessoas não querem, não aceitam. Por quê? Não quer agradecer ao dono da vida, aquele que deu a vida para ele ali naquele momento, para estar vivo, para estar de pé. Esse Deus grandão, irmãos, ele faz tanta coisa por nós, ele nos livra a todo minuto ele está nos livrando. Então vamos agradecer sempre a esse Deus e vamos ver ali o que está morto na sua vida, para Jesus poder ressuscitar. O que está morto na sua vida, que Jesus fará ressuscitar. Creia nisso. Se é algo que você precisa, se é uma libertação de um parente, de um amigo, Jesus faz. Você pode até achando que não tem solução, mas para Jesus tem solução. Jesus faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer. Olha, se a gente for olhar para dentro da Bíblia, quantos milagres Jesus fez. E quantos milagres Jesus fez aqui no nosso meio, no dia de hoje. Quantas pessoas eram para estar mortas nesse momento e está com vida. Está caminhando para lá e para cá, mas não se dá o luxo de saber que está ali porque Deus permitiu a vida, deu saúde, deu sabedoria para estar ali de pé. Né? Nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia e muitos estão olhando para a palavra de Deus, está deixando passar. Não está querendo olhar para a Bíblia como a Bíblia, está querendo olhar para a Bíblia como um livro de história. E essas historinhas que eles acham que não vai acontecer. Mas nós sabemos que é a palavra do Senhor, é a palavra verdadeira e é a palavra que vai acontecer para que tudo aconteça diante da palavra do Senhor. Então, irmãos, permanecermos na palavra do Senhor e vamos crer que esse Deus que levantou este jovem ali e entregou para sua mãe, e o mais importante, que todos glorificaram a Deus. Imagina aquelas mulheres todas ali, todo mundo chorando, E Deus disse para a mulher, não chore, mandou que o menino levantasse. E todos ficaram felizes, todos. E de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós
e Deus visitou o seu povo, ou seja, eles estavam ali, receberam o milagre, viram o milagre e não sabiam que era Deus que estava ali fazendo o milagre, não viu que era Jesus que estava ali para ressuscitar aquele defunto. Olha como que eles estavam tão desapercebidos, estavam tão ali, né, entranhada ali na morte, que a vida chegou e eles não viram quem foi que estava ali para dar a vida. Né? Que eles acharam que era um profeta, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Oh, glória! Não era o profeta, era o próprio Deus, era Ele que estava ali para levantar aquele defunto e levantou e todos se alegraram, todos ficaram felizes, todos, né, glorificaram a Deus. Imagina a alegria daquele povo. Imagina a alegria daquele povo, já estava levando o menino para ser enterrado e ali acabou o funeral. Acabou o funeral, oh glória! Chegou a vida, Jesus entrou pelas portas da cidade, entrou com vida. Jesus levou a vida para aquele jovem, né? Oh glórias, irmãos, é tanta felicidade. Quando a gente vê a palavra do Senhor se cumprir, né? Quando a gente olha um milagre desse, a gente fica feliz de saber que Deus faz milagre, que Deus pode operar isso na nossa vida. Então, se você hoje estiver com um problema, com uma causa muito difícil, creia nesse Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vai ressuscitar também o que está morto em você, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus. Deus faz ressuscitar. Porque a morte aqui, a gente não se trata só da morte física, mas a gente se trata da morte espiritual, da morte, né, de qualquer coisa que a gente tem, que não consegue, né, se livrar de tudo que tem ali que está aprisionado. É uma morte porque é uma coisa que está travada. Então, se Jesus entrar na causa, Ele resolve, Ele destrava, Ele faz sinais e milagre. Ele faz. Esse Jesus, esse Deus a qual eu estou te apresentando aqui nesta noite. Você crê nisso? Você crê que esse Deus tem poder de resolver as suas causas? É só você olhar lá para trás. Olha lá atrás, de onde você saiu. Olha de onde você veio. Olha onde você está hoje, para você ver se a sua vida não é um milagre. Se não foi Jesus que entrou na sua vida com alegria, que não foi Jesus que entrou na sua vida com cura, com libertação, com transformação, repreendeu os vícios, tirou tudo que não devia para que você pudesse estar de pé, assim como Ele fez comigo. Ele fará com você também. Ele fez comigo, Ele me transformou, me fez uma nova criatura, transformou a minha alma, transformou a minha maneira de viver, a minha maneira de pensar. Ele pode fazer também na sua vida, porque eu creio num Deus que tudo pode e a palavra dele é verdadeira e nos diz que Ele faz. E nos mostra que Ele devolveu a vida para o filho da viúva de Naim, assim como devolveu a vida para Lázaro. Lázaro já estava enterrado. E já havia 4 dias que Lázaro estava enterrado. E Jesus chegou e levantou Lázaro, chamou Lázaro e Lázaro saiu para fora e viveu, né? Então, qual é o seu problema? O que está morto na sua vida? O que tem de morto na sua vida? Creia que Jesus pode ressuscitar. Creia que Jesus pode ressuscitar aquela situação que você acha que não tem mais jeito. Mas Jesus resolve. Jesus resolve. Jesus resolve, porque esse é o Deus a qual nós servimos, esse é o Deus a qual nós clamamos. Como eu já disse, o Deus de Daniel que nos livra de todo o mal, é o Deus que nos levanta do túmulo, nos faz uma nova criatura, nos levanta do monturo e nos coloca de pé, nos faz uma nova criatura para glorificarmos o nome dele, para sermos usados para outras pessoas, para aquelas pessoas que também precisam de uma palavra de revestimento, de uma palavra de entusiasmo, de uma palavra, levanta-te, que o Senhor faz, né?
é você crescer. Levanta que o Senhor te faz caminhar. Levanta que o Senhor te dá a vitória. Nós podemos dizer para outras pessoas, sendo que nós também temos que crer. Se eu creio na palavra, eu posso dizer para você, levanta-te. Levanta-te e vamos caminhar. Levanta-te e vamos fazer a obra do Senhor. Levanta, vamos sair junto pregando o Evangelho. Vamos sair junto levando essa palavra genuína para os que precisam. Mas é preciso eu e você crermos na palavra que é verdadeira. Amém? Fique com essa palavra. Se quiser meditar, é o livro de Lucas, capítulo 7, do verso 11 até o 17. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Todo mundo ali ficou sabendo que Jesus entrou na cidade e ressuscitou o filho da viúva de Naim. Todo mundo ficou sabendo, né? E que nós também possamos espalhar esse nome poderoso para todos aqueles que precisam. Por isso eu estou aqui neste dia, trazendo essa palavra. Eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor, porque nós sabemos que temos que anunciar Jesus para aqueles que precisam. E aonde a minha voz estiver chegando neste exato momento, que você possa sentir a graça do Senhor na sua vida. Sinta a presença do Senhor na sua vida. Não olhe para o que... Você pode até me achar incapaz de estar falando da palavra, mas eu creio no Deus ao qual eu sirvo e Ele pode transformar a minha fala na fala dele. Ele pode colocar unção na minha voz e chegar até os ouvidos, seus ouvidos ser transformados, sua vida ser transformada através dessa palavra. Porque eu creio naquele que me chamou, eu creio naquele que me fez herdeira do reino dos céus. Eu creio nele. Então fique com essa palavra e observe. Leia a palavra do Senhor enquanto há tempo, enquanto você tem oportunidade de ter a palavra do Senhor nas suas mãos. Leia, faça uso da palavra, porque aqui está tudo que nós precisamos para servir a Jesus. Aqui está, na palavra do Senhor, tem um ensinamento para mim e para você. Então faça por onde você aprender, da melhor maneira que seja, porque aqui, se você pedir ao Senhor Jesus, dá uma palavra, o Senhor vai te colocar uma palavra nos seus lábios, nos seus olhos, vai te mostrar aqui o que tem que ser feito. Entendeu? Então, nós sabemos que para servir ao Senhor nós temos que renunciar a muitas coisas. E nós estamos aqui, renunciando tudo aquilo que o mundo nos oferece, para poder servir a Jesus. Então que você também possa sentir isso na sua vida. E viva uma vida com Cristo. Viva uma vida edificada na rocha. Porque nós sabemos que se você estiver edificado na rocha, pode vir o que vier. Pode vir o vento, pode vir a tempestade e você não vai cair. Mas se você estiver edificada sobre a areia, a sua rocha, você vai cair, porque não vai ter firmeza. Não vai ficar segura a sua vida, não vai ter a presença de Deus na sua vida. Você vai escutar a palavra e vai deixar embora. Mas se você estiver firmado na rocha, estiver firmado em Cristo, tiver profundas suas raízes, para nós enraizarmos a nossa vida na palavra, temos que fechar muitas das vezes os nossos ouvidos. Às vezes temos que fingir que não ouvimos. Às vezes temos boca e não podemos falar. Temos olhos e não podemos muitas das vezes olhar. Porque se a gente for olhar para o homem da terra, a gente vai cair. Então a gente tem que firmar o pensamento naquele lá de cima que é Deus. Nós temos que firmar em Deus, porque em Deus Ele não vai deixar a gente virar. Ele não vai deixar nós perdermos a direção. Ele vai segurar em nós e nós vamos permanecer. Vamos passar por lutas, por dificuldade. Vamos passar, porque a palavra do Senhor nos diz, né, que no mundo nós teríamos aflição.
Então nós temos aflições, somos cristãos, somos, mas temos aflições. Mas só que Jesus nos ajuda a passar, Jesus passa conosco. Podemos estar chorando agora, mas amanhã a gente já vai estar bem, já vamos estar rindo. Podemos estar triste, mas o Senhor alegra, o Senhor formoseia o nosso rosto, Ele coloca alegria em nossa vida, Ele dá uma vida diferente para nós. Essa é a graça do Espírito Santo, é o Espírito Consolador, a qual Ele deixou aqui para nos consolar. Por isso nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo que vai morar no céu. Por isso nós somos felizes. Por isso eu estou aqui radiante com a palavra do Senhor, a qual Deus chegou na cidade. Jesus entrando na cidade e levantou o filho da viúva de Naim e fez ele ressuscitar. E esse é o Deus ao qual eu estou te apresentando. Se você quiser receber Ele, receba, porque Ele te espera de braços abertos. Amém? Fique com essa palavra, receba de Deus e sinta que verdadeiramente o Senhor Jesus te ama. O Senhor Jesus te chama para ter uma vida em comunhão com Ele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, faça a sua vez, né? Porque eu estou aqui para trazer uma palavra do Senhor. Então, para que todos possam entender que esta é uma palavra eficaz, né? Para que o YouTube possa entender que eu estou trazendo a palavra. Deixe o seu joinha, somente para eles entregar mais o vídeo, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e tenham um dia abençoado, uma noite abençoada, uma tarde abençoada na presença do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.